Muito boa noite, meus cachorreiros. Agora sim, mais uma terça-feira aqui com vocês, sempre às 21h03. A gente solta o episódio. Com 3 pessoas nessa mesa, geralmente eu, sempre por aqui, né? Pela 18ª vez, trazendo mais um convidado. A Cíntia hoje comigo vai tocar aqui também. E a gente trouxe uma pessoa diferente, especial aqui, mais uma amiga do mercado pet, obviamente, mas eu vou deixar que ela se apresente, que ela conte um pouquinho dela, que ela fale de onde ela veio, para onde ela vai, como se reproduz, o que come, o que faz, o que fará, tá? E para vocês que estão aqui assistindo a gente, mais um episódio, eu queria deixar claro para vocês, sempre que vocês tiverem uma sacada, escreve aqui embaixo, coloca, que eu acho que é mais importante a gente levar um conteúdo de boa qualidade para as pessoas que estão dando o melhor delas para a gente, que é o tempo, né? Então a gente vai corresponder a elas com um bom conteúdo, uma boa sacada. Tá bom? Sempre às 21h, nas terças-feiras, lembrem-se sempre disso. Para vocês que estão assistindo a gente aqui, ó, nossos patrocinadores sempre por aí, sempre rodando. Tá? Embaixo aqui a gente vai colocar as descrições de tudo que vocês precisam saber. Mas vamos lá, mulher. Seja muito bem-vinda, prazer ter você por aqui. Solta a voz. As pessoas querem saber quem é você, o que você faz, para onde você foi, de onde você veio. Obrigada, Rafa. Obrigada, Cíntia. Eu sou a Jade Camilo. Eu sou médica veterinária, sou jornalista. Nos últimos anos, eu me dediquei muito a fazer conteúdo voltado para o mercado pet. Fui coordenadora de conteúdo da Pet Love. Mas minha trajetória aí no mercado pet já é de longa data. Comecei a trabalhar nesse mercado com 17 anos, nos primeiros mercados que existiu aqui em São Paulo, que hoje não existe mais. E fui para os pés veterinários. Tentei sair um pouco dessa área, focar um pouco mais no jornalismo só, mas não fui como. Fiz pós em comportamento animal e agora trabalho em 2 letras. Boa. Mas aí me conta, como é que é esse negócio? O que começou primeiro na sua vida? O jornalismo ou o veterinário? Olha, uma mistura. Eu sempre quis ser veterinária, sempre tive aquele sonho de criança de ser veterinária. Quando eu nasci, eu tinha mais de 10 cães na minha casa, então, assim, sempre fui ali desse meio mesmo. Mas entrei na faculdade com 17 anos, muito nova, né? Hoje a gente percebe que é muito novo, que não tem uma maturidade, e eu vi muitas coisas erradas nesse mercado, tá? Lugares que não tratavam tão bem os animais, que mentiam para o tutor, falavam que faziam uma determinada coisa e não fazia. E aí eu fiquei bem desiludida com a área, resolvi sair, fazer minha segunda opção, que era jornalismo, mas não tinha jeito, assim, sempre me chamavam para fazer conteúdo de veterinária, sempre estava ali ainda fazendo algo nesse sentido. E aí eu fui fazer a pós-graduação em comportamento animal, que foi quando eu falei, não tem jeito. Na época eu tinha acabado de pegar um border collie, foi um desafio gigantesco na minha vida, e eu falei, não é isso, não tem jeito, não tem como fugir. E aí voltei para a veterinária e estou aí caminho agora. Você falou 10 cães? Sim. Você tinha 10 cães? Sim. Fila brasileiro, pastor alemão, a gente sempre teve de monte, husky e piquinês. A gente tinha na época. Pois é. Tudo junto. Tudo junto. Numa casa. A gente morava numa chácara na época. E aí a gente começou a ter gatos também. Enfim, a gente sempre teve muito bicho até cabra já tive. Tinha que ser veterinário, não tinha jeito. Não era uma opção. Ou era isso, a gente ia gastar muito. Exatamente. Não, chegou um certo ponto que é igual ao sítio. Começou com 1, 2, 3, aí do nada 10 cachorros. A minha cunhada não, você é veterinário. É isso, é o jeito. Até pra vacina, essas coisas. Sim. E diz aí, desses cães tem um preferido? Tinha? Ah, com certeza. Com certeza. Tinha a Thalia, que era uma das pastoras, e ela ficava no meu quarto, assim, desde que eu era criança, super próxima. E eu sou apaixonada por pastor alemão. É a primeira vez na minha vida que eu não tenho pastor alemão. Tem outras raças hoje, mas eu tenho pastor alemão. E com certeza, na próxima geração, veio um pastor ali. Boa. Então, dos 10, hoje você tem quantos? Hoje eu tenho 3. Tenho um border collie, um border collie, uma poodle gigante e um African Hound. Fora meus gatos também. Depois que começa com os gatos? Não tem jeito. Não para mais. Dos 3, tem um preferido? Não tem, mas eu tenho um carinho especial pelo Guga, que fez 10 anos com a border collie.
Porque assim, realmente eu tive que mudar muita coisa na minha rotina para consumir. Boa, o que você mudou de principal da sua rotina quando você pegou o border? Agora eu acordo muito cedo, há 10 anos eu não consigo mais dormir. E assim, né, ele demanda muito, né, Rafa? O Border Collie é uma raça que demanda muito. Eu pensei muito antes de ter esse Border Collie, né? Eu tinha um gato Harrison em ponto. Eu falei, meu Deus, se esse cachorro decidir pastorear esse gato, vai ser um inferno na vida dele, né? Então, assim, eu sempre tive um cuidado muito grande em relação a isso. No final deu super certo. Hoje meu Border é quem menos pastoreia os meus gatos. Mas é isso, né? Um cachorro que demanda, ele precisa fazer atividade todos os dias, não tem jeito. Tem aquele negócio que você tá quieto no sofá e ele quer jogar bola, né? Eu tenho um amigo meu que falou, eu vou na sua casa porque você vai jogar bola às 3 horas da manhã, assim, tá lá. Então, assim, de fato é o que acontece. E realmente mudou muita coisa. Eu acho que eu acabei tendo um entendimento muito maior em relação à forma como a gente tem que lidar com os nossos cães, né? Porque esses 10 de antigamente eram um time de sítio, né? Eles viviam no quintal, não tinham uma proximidade tão grande, apesar de muitos deles ficarem dentro de casa também. Mas era diferente de hoje, do que a gente tem, de toda essa, né, assim, esse cuidado, essa condição, principalmente pensando nas emoções das emoções orgânicas, né? Eu não tive a gente não levava para muito. Então, se o Border Collie não fizer atividade, de fato, ele vai ser um problema muito grande, né? Coisa que nunca foi. Felizmente, porque eu acabei tendo uma rotina específica para ele. Você acredita que você mudou? É uma pergunta que eu sempre gosto de fazer. Você mudou suas atitudes antes de ter o cão ou depois de ter o cão? Depois eu acho que é isso um grande problema, né? Entre essa geração dos cães lá, dos 10 cães que eu tive, e esses cães de hoje, a gente teve uma geração intermediária, aí, que era também um pastor alemão, uma vira-lata e uma cola. Esse meu pastor alemão, que vivia meio dentro de casa, meio não, por exemplo, ele não tinha contato com meus gatos, porque ele matou o gato. Então, assim, algumas coisas eu acho que a gente vai adaptando, né? E algumas coisas a gente fala, não, isso não pode mais acontecer. Só que só você tendo essa experiência para você falar, não, isso não dá certo. Aí é real. Né? E eu acho que isso acontece na maioria das vezes, principalmente com pessoas que nunca tiveram animais. A pessoa simplesmente pega, não tem ideia de como vai ser, e aí tenta resolver o problema logo depois, ou muito tempo depois, porque é um problema maior. Eu acho que na cabeça das pessoas, elas já pegam sabendo que elas vão ter problema, mas elas não querem resolver. E eu falo isso muito pelo filho, né? A minha esposa, quando ficou grávida, eu lembro que a pessoa falava assim, pra ela, pra gente, né? Aproveita pra dormir agora, porque você não vai dormir nunca mais. E aí foi pra coisa refletada, eu falei, mano, não pode ser isso. Esse problema não pode ser, ele não pode ser eterno, recorrente, isso tem que ter uma solução. E aí a gente foi atrás de soluções para isso, principalmente nessa fase de muito bebê, né, de fazer a criança dormir, e tinha uma solução. Aí eu falei, olha lá, por que eu preciso ser igual a todo mundo? Sim. Então acho que as pessoas poderiam não ser iguais a todas. Né? Não, só que isso vai ter problema. Não, isso não vai ter problema. Se você correr atrás de resolver isso antes de acontecer. Sim. É o negócio do médico. Que o médico veterinário fala muito, né? Vamos prevenir. Claro. Porque senão você vai ter que remediar. Aí além de ser mais caro também remediar. O remédio é muito mais caro do que você fazer uma prevenção de tratamento. Sim. Então, acho que essa que é a cabeça que a gente tem que tentar levar e mudar as pessoas. Sabe? Ah, você quer? Não prevenir só. Tanto na parte clínica quanto na parte comportamental. Né? E hoje, se você pudesse escolher um outro cão, como você escolheria? Tirando o pastor alemão que você já falou. Pastor de Shepherd. Por quê? Todo mundo quer de adestramento e fala, mas por quê? É porque... Porque é um border muito pequeno, praticamente. Nossa. Sério? Sério. Eu queria um pastor de Shepherd. Eu vou te falar, a última vez... Não. Não? Holandês. Mas eu gosto muito, eu tô numa fase meio Doberman, assim. Tô meio apaixonado pelos Dobermans. É muito bonito, né? Então, mas eu não sei se...
Eu tenho uma relação muito forte com os conselhos australianos, né? Aham. Sei lá. Mas deixa eu te falar sobre. A última vez que eu dei a minha opinião sobre o. Não posso achar? Não, sobre uma raça, quase me mataram. Né? Eu tô sendo, né, morto ali, porque eu falei. Dei a minha opinião sobre uma raça que eu não botaria meu filho junto, mas tá tudo bem. E o povo não. Tipo, eu não posso dar a minha opinião, então eu vou dar a minha opinião de novo. Pelos casos que eu atendo, pelo chat, pelo menos a coisa que eu falei, pelos clientes que eu atendi, pelos casos que a gente pega de chat, um cachorro que late É excessivamente. que todo mundo me fala, assim, todo mundo que está descendo fala, já mas por quê? Late muito. Eu não teria de jeito nenhum. Então, e ele late pra brincar, ele late pra não brincar, ele late pra mimir, ele late pra tudo. E o poodle gigante, gente, que é o poodle gigante. O gigante é legal. Não, o poodle gigante sempre foi o sonho da minha vida. Sempre foi o sonho da minha vida. Quando eu quis, eu fui lá e comprei, quando tive a oportunidade. Eu teria 10, eu sempre falo isso na minha casa, assim, eu queria 10 poodles gigantes, mas eu não queria 2 border collie nem 2 áfricas. Porque o poodle, ele se adapta de uma forma, assim, surreal. Você quer correr, ele vai correr. Você quer dormir, ele vai dormir. É incrível. Realmente é uma Eu indico muito, acredite se quiser, eu indico muito o poodle. Mas é aquele cachorro que sai da moda. Não solta pelo. Não solta pelo, é inteligente, é obediente, não destrói a casa. É maravilhoso. Eu indico bastante poodle gigante. É muito legal mesmo. O último que eu indiquei poodle gigante, hoje tem 4. É o Cadu. Eu conheço. O último que eu indiquei, na verdade ele já tinha, e ele correu atrás, e aí ele achou a Luciana, comprou da Lu também. Aí ele achou a Lu, ele tem 4 hoje, cara. Ele ama a raça. O Cadu, quando ele ia comprar a Magali, né, a pretinha, ele foi ver a minha antes. Ah, ele foi ver a sua cachorra antes. Legal. Muito legal, uma raça, nossa. É uma baita raça. É. E o África, o que você traz do África pra gente? Gente, o África. Tirando o cuidado com. Não vou falar de pelo, né? Cabelo. O África foi uma surpresa absurda. Por quê? Nunca tinha tido contato com o African House, mas sempre achei maravilhoso esse contato. Só que você tem experiência com rock. O cachorro extremamente fluidor, agitado pra caramba. O África é 30 vezes pior do que isso. E as pessoas têm aquela visão do África, tipo, exato, é o Lorde, né? Tipo, exatamente. Então, é isso. As pessoas têm a ideia de que o África está lá, quieto, calmo, como se fosse um poodle gigante, tranquilo, se pode ter o que quiser. Não. Ele acordava às 4 da manhã, ele destruiu absolutamente tudo o que ele podia, de cama a sofá. E eu acordava às 4 da manhã e fazia atividade, tudo que eu segui com o border, eu segui com o África, porque eu não segui com o África. Ele entende alguns comandos, ele obedece tudo que ele quer, mas ele é um cachorro muito, muito, muito independente, bem independente mesmo, e difícil de controlar. e aí você vai entrar muito numa parte mais genética, né? De heredabilidade genética do cão. Então, eu gosto muito, quando as pessoas me perguntam sobre raças, eu falo, cara, você quer ter controle? Você vai ter um cão de pastoreio. Com certeza. É o cachorro que você vai ter mais controle, é o cachorro que vai te obedecer mais, é um cachorro de pastoreio, um cão de pastoreio. Sim. E aí você tem um like gigantesco dentro do cão de pastoreio. Aí você vai para uma África, cara, você vai fugir muito tudo de controle que você teria dentro do bonito. E é exatamente o que você falou, né? Tão fechado, quantas coisas tem África? Muito pouco. Então, assim, fica realmente ali só naquela genética. Todo mundo se conhece do África, né? Quem tem, se conhece. Conhece, não tem jeito, né? Mas é um cachorro que, assim, ele se comporta, às vezes, como um galinho, e ele vai subir em cima do negócio, não encosta o seu sofá. Jogar. Exatamente, assim, completamente sem noção, fora tamanho, né? Que ele é muito maior que o meu corpo. É muito grande, ele é alto, Mas não é quanto pesa? 30 quilos. Ah, mas não é gigante. Não, é assim, Magro. é Magro. pelo e músculo, só. E aí, como é que funciona? Olha, teve um dia, tanto ele quanto a tudo, eu poder ir em casa, nunca mais. Porque você perde uma tarde. É 6 horas para secar. É sim. O banho até vai, o problema é secar. Né? E acho que o pulo é mais difícil, não? É, porque não seca, né? E não molha. Não seca, Não molha, não não molha molha. e não seca. É. Mas aí, mulher, me conta aí, como é que foi a sua experiência, né? Você trabalhando como veterinária e jornalista dentro da onde você trabalhou. Se você puder falar onde.
assim, na Pet Love, assim, para mim, Rafa, todos os lugares que me perguntam sobre isso, para mim foi uma das melhores experiências que eu tive. Por quê? Lá eles realmente têm essa questão de pensar no pet. Realmente. Então, assim, vamos fazer uma campanha contra fogos, pensando no pet? Vamos. Como que a gente pode fazer isso? E vão atrás. Tá? Isso para mim, como pessoa, e pensando em valor, era muito, muito, muito importante mesmo. Fora que hoje, né, eu estava conversando sobre isso, eu falei, não gosto de ser só veterinária, porque eu acho que ainda falta muita informação no nosso meio. Né? Felizmente, a gente tem canais como o seu, por exemplo, que as pessoas conseguem acessar e ter a informação adequada. Mas tem muita coisa ruim, e assim, disparada coisa ruim. Né? No TikTok, no Instagram, em blogs, enfim. Então, eu acho que eles entendiam bastante esse papel De levar um bom conteúdo. que uma empresa desse porte tem, mas de levar um bom conteúdo. Então, isso para mim era muito importante, isso para mim realmente era muito legal. E as coisas de fato aconteciam, sabe? Então, assim, vamos fazer? Vamos. Vamos criar conteúdo só falando de filhote de ângulo. E isso eu realmente acho que fez diferença. Tanto que até hoje, né, vai fazer 2 anos que eu saí de lá, até hoje eu recebo gente lá no Instagram falando, vi seu conteúdo e tal, só estava dúvida. Tá. Então, assim, eu acho que isso é muito legal. De fato, faz diferença na vida do animal. Que é o que eu acho muito, muito, muito importante. No meu papel como veterinária, você é o papel como administrador, sabe? A gente preza muito por isso, que são os valores, né, da vida. Uhum. E acho que uma das coisas que a gente preza bastante é que chega um momento que já não é mais pra gente, né? Não é por mim, não é por você, é por eles. Assim, né? Então, quando a gente encontra esse lugar, né, por que você faz o que você faz? Passou de ser por mim, agora é muito mais por eles. E a gente estava conversando sobre isso antes aqui, e acho que vai dar super legal. O que você vê hoje em relação a isso que você sente de uma melhora? De quando você se formou lá atrás, que você era só veterinária, para agora? O que você acha que mudou, que melhorou, que piorou? Eu acho que... Só para a gente já sabia do assunto, só para as pessoas entenderem, em relação à cabeça dos donos e tutores de cães. Eu acho que hoje as pessoas têm um pouco mais de consciência em relação a como tratar os animais. Falando de saúde, de comportamento, de mais longe, né? Porém, como a gente estava falando, né, existe um erro muito grande em humanizar tanto os animais. Essa humanização, você não acha que veio muito também por causa das marcas, das próprias marcas? Sem dúvida, que é horrível. Né? Se a gente for pensar em bem-estar, tem marcas que vendem zero bem-estar. Zero bem-estar. Você ficar colocando sapatinho no seu cachorro e deixar ele o dia inteiro de sapato, desculpa. Isso está muito errado. Mas ele faz eles então. Não é? Mas ficou tão bonitinho. Isso está muito errado. Você não lotar seu cachorro de perfume, que é uma coisa que grande parte das pessoas faz. Desculpa, você está fazendo mal para o seu animal. E gato, então? O pessoal dá banho. Gente, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, dá falta esse tipo de consciência que é, mas ele fica tão cheio. Mas tá tão bonitinho. Cheio de Sabe, gente? E o pessoal lá, né? Esfregando, querendo tirar. Horrível. Eu acho que, ao mesmo tempo que as pessoas têm uma ideia de que, eu estou fazendo tudo por ele, estou fazendo tudo bem, se a gente for comparar, eu preciso pagar, estou chutando o valor, eu preciso pagar R$100 no banho, eu preciso pagar R$100 no veterinário, R$100 no adestramento, com certeza não vai escolher o banho. Isso é muito ruim. E isso é muito ruim. Porque vê muito mais valor, né, na questão de estética, ali, na questão de status, entre aspas, do que na saúde. Nossa, eu nunca tinha feito essa. Nunca tinha pensado nisso. Isso vai virar conteúdo. Muito bom. Isso de fato acontece. Né? Nossa, muito bom, né? Ele paga um plano mensal de banho. Ele não deixa de pagar o plano mensal de banho. Mas ele vai deixar de pagar lá, mas não vai deixar de o fazer plano mensal de adestramento, nossa, que caro. Pode estar lá destruindo a casa, tendo ansiedade de separação, tendo vários problemas clínicos, né? O banho.
Infelizmente. Não desmerecendo o play, Sim. obviamente, mas Cara, nossa, minha cabeça já foi embora, voltou. Já pensei em milhões de coisas aqui. Vou usar muito isso. Muito bom. Ó, minha sacada já peguei a sacada. Minha sacada já peguei. Mas, olha, diz uma coisa, mulher. Você falou, cara, não consigo sair da veterinária, eu gosto da veterinária, eu gosto do jornalismo, e aí você trabalhando dentro do daycare. O que você mais pega? Quais são os principais problemas ali? O que acontece? O que você pode passar de dica para a galera que leva o cachorro para o daycare e para a galera que assiste a gente que tem um daycare? Ah, legal. Bom, daycare varia muito, né, de um para outro. Eu acho que normalmente os daycares têm a cara dos donos, né? Então o público também acaba sendo muito similar ali ao que os donos mesmo do negócio buscam. Então hoje eu trabalho fixa, né, em 2 daycares. Um deles é de 2 veterinários que começaram como administradores, então assim, eles têm uma visão global do negócio, muito diferente do que acontece com a maioria. Eu gosto de pet, para abrir daycare, isso acontece muito, né? Eu levo meu cachorro no daycare, eu não estou satisfeito com aquilo. Enfim, faz a Tem mesma espaço na minha casa, vou Vou colocar 10 cachorros. Então, assim, isso acontece muito. A gente tem um problema sério, né, de falta de regulamentação, de falta de uma série de coisas ali nessa área. Quem quer abrir um daycare, o que eu acho, precisa fazer consultoria, não tem jeito. Não abre o daycare, porque eu quero fazer o daycare no fundo da minha casa. Não. Eu acho que tem questões até muito básicas, assim, de segurança, por exemplo, aqui, um monte de portão. Precisa disso, porque as pessoas não têm ideia. Meu cachorro pequeno, mas não pode, se ele quiser ele vai fugir, se quiser ele vai arrumar um jeito de dar algum, de fazer alguma besteira. Então, assim, eu acho que a questão de segurança é muito, muito, muito séria mesmo, quando a gente fala de daycare e tal. E de saúde, né? Por que determinado lugar pede todas as vacinas? Precisa pedir, gente, você está colocando um monte de cachorro no mesmo lugar. É igual a escola de criança. Filho vive doente, quando vai para a escola. Quando começa, Cachorro é a mesma coisa, precisa ter controle. é pegar a imunidade de tudo. Exatamente, né? Fora que o cachorro, normalmente, ele não fazia nada de atividade. De repente, ele faz um monte de atividade. A imunidade dele vai cair, óbvio. Então, assim, precisa ter controle em relação à vacina, em relação ao anticorpo, a fazer verificação. Tudo certinho, não é chatice. Não é chatice, gente, não pegou. Já era, passa para todo mundo. Papiloma passa para todo mundo. Então, assim, eu acho que precisa ter uma série de cuidados mesmo. E para a pessoa que está buscando um daycare, eu acho que é fundamental ela conversar com as pessoas no lugar, pedir indicação, porque tem realmente lugares que não fazem sentido, assim, né? Você vai, às vezes, levar um cachorro por problema de reatividade, mas é infinitamente pior, dependendo da forma como ele vai ser conduzido ali dentro. O cachorro mais medroso. Nossa, você pode acabar com filhote, né? Quando a gente fala de filhote, assim, principalmente ali naquela fase mais jovem, até uns 6 meses, mais ou menos, gente, tem que tomar muito cuidado com o tipo de experiência que ele vai ter. Né? Não chega pra lá que ele toma tipo cachorro e alguém que vai lá, cachorrinho, não sei o quê, pode ser um gigante. A pessoa nem percebe. A pessoa nem percebe. Ele não faz a menor ideia do que aconteceu. Né? E de clínico, o que tipo, você pega lá, que você fala, Não sei que é gente assim, diarreia, não tem jeito. Vários cachorros têm diarreia, não quero. Vomitou. E assim, o que eu acho super importante é sempre falar para o tutor, né? Olha, aconteceu tal coisa. A gente pode criticar, a gente pode observar, a gente pode. Às vezes o tutor não fala as coisas pra gente. Isso é uma política que a gente tem na hospedagem também, né? Avisa tudo. Tipo, não comeu, comeu só metade, fez cocô mole, vomitou, tá comendo grama, a gente avisa tudo. E tem que falar mesmo, porque se acontecer qualquer coisa depois, que pode acontecer, a gente sabe o que acontece, o tutor está avisado, o tutor está ciente. Agora, tem muito tutor também que não fala. Meu cachorro é epilético. O cachorro começa a convulsionar lá e ele nem sabia que o cachorro tem problema. Sabe? Meu cachorro é diabético, tem uma glicemia. Ninguém faz a menor ideia. Às vezes nem sabe, né, também. Então, assim, é difícil,
Mas o que acontece normalmente de leite é quadro de diarreia, papiloma, que dependendo do lugar, né? Às vezes tem água, né? Espalha muito água. Gripe em determinados estações do ano, né? Normalmente mais no frio, eles ficam mais gripados. Mas, de modo geral, isso. E se tem um bom controle, dificilmente acontece no silêncio. Né? Silencinho, não. Chega pra lá, acontece em casa, né? Às vezes os meus cachorros aparecem lá com o couro no Os possível. meus é direto. A gente já botou até uma. Já pedi pro pessoal da NET, da Sky, mandar antena lá, porque meus cachorros estão vivos de colar elisabetano. Acontece, é cachorro. Sim. Dá uma patada no outro. Orelha é direto. Orelha, focinho. Tem aqueles cachorros que não param, né? Que fica com a pata toda esfolada. Isso eu tenho lá também. Porque o cachorro sai daqui, da casa de porcelanato, e aí vai para um mato, um piso de cimento. Uhum. Passa meia hora o cachorro tá tocando. Até fazer o calo ali que precisa, né? Ô, Jade, me diz uma coisa, dos conteúdos que vocês produziram, né, que você tocou lá dentro da Pet Love, qual foi o que mais te marcou, assim, do que você fala? Ou é isso? Você se orgulha dele? Nossa, isso aqui foi muito legal, foi uma baita ação. Olha, de ação, com certeza, contra fogo, esse de artifício. A gente fez em 2022, se não me engano. E assim, foi uma baita ação, tinha até falava da ação bem outdoor, a gente se juntou com algumas ONGs, com o Para Animal, com alguns políticos também do meio. Então, assim, foi muito, muito, muito legal. A gente criou um e-book sobre isso, a gente trouxe especialistas que falaram sobre o tema, fez um monte de ação com produtos específicos, como feromônio, retículo calmante, um monte de coisa. Esse é o problema também, né? A pessoa só vai se preocupar com isso no dia 31 de dezembro, sabe? Então, assim, acho que fez um movimento um pouco maior. Falei, olha, você precisa olhar 6 meses antes, sabe? Você precisa fazer uma sensibilização, você precisa comprar os produtos infinitamente antes para ser feito. Não adianta, né? Então, acho que essa é a ação que eu mais me orgulho. Uma coisa que me fez muito bem também, quando eu teve desafios de ocupação, e a gente levou um monte de produto para lá, de doação. Assim, isso foi uma coisa muito legal. Eu mandei mensagem para a senhora, Thalita, o que a gente vai fazer em relação a isso? Ela conseguiu um helicóptero no dia seguinte, para a gente levar as coisas e assim, ver o pessoal de suporte e mais, o pessoal do grade. A gente fez um trabalho muito legal. E isso faz diferença, é isso, assim, para mim como pessoa, sabe? De ter feito algo por alguém, principalmente nos animais. E de conteúdo, acho que página de doenças, vários e-books, de séries também que a gente fez, de episódios específicos. Qual episódio que você... A gente fez série de filhotes, a gente fez série de adestramento. Quando fazia live também era muito legal, eu gostava demais de fazer, normalmente vai com marca, mas com dor muito menos de venda, mais de conteúdo mesmo. E é isso, tinha muita coisa legal. Aí você falou de gostar bastante, já me veio uma outra parada. Você trabalhando como médica veterinária e formada, né, em pós em comportamento. Você faz atendimento domiciliar? Faço. Na maioria das vezes domiciliar, porque no consultório é mais difícil, né? Eu acho que tem muita diferença, com certeza você concorda, de chegar na casa e ver a dinâmica da casa, e ver o que acontece naquela casa, e onde está o pote de ração, sabe? Eu acho que faz muita diferença, faço esse tipo de comportamento, esse tipo de trabalho, de atendimento, mas eu vou lá, vejo o que está acontecendo e deixo uma receita, literalmente. Você vai fazer receita ambiental, você vai comprar esse produto, volta daqui 15 dias se você quiser. Né? E aí, acho que tem uma questão muito, muito importante que acontece também com uma das pessoas,
que a pessoa acha que a gente vai chegar lá e vai mudar a vida e vai fazer um milagre sem ela precisar fazer nada. Né? E o trabalho do adestrador em conjunto com o trabalho do comportamentalista é fundamental. Porque é isso, eu vou chegar lá e falar, você tem que fazer isso aqui. Se a pessoa não tem tempo de ensinar o cachorro a fazer coisas, ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda. E se a pessoa não tem tempo nem para acompanhar uma aula, como não tem tempo para ter cachorro? Né? Como um cactus. Fácil de... Precisa só uma aguinha aí uma semana. E olha lá, hein? Tem uns que nem precisam. Soprou um vento mais úmido ali, ele já tá foi, né? Desses casos, você chegou a pegar... Eu falo, uma das coisas que eu bato bastante na tecla sobre as doenças, os problemas da moda. Né? Depois da pandemia, a gente teve alguns problemas que foram problemas que viraram problemas da moda. Um deles é a ansiedade de separação e o outro é a reatividade. Mas falando sobre a ansiedade de separação, eu tive uma aula com ninguém mais, ninguém menos que a Regina Aoki, para quem né, era parceiraça minha, tipo, a gente fez muita coisa junto, eu aprendi muito com ela. Eu me arrepio falando pro adestramento, mas que eu conheci assim, no Brasil, para mim é uma das melhores adestradoras do Brasil. Né? Eu sou muito fã dela, sou muito fã da Dani também. Crânio do negócio. Mas eu tenho uma parada com a Rê muito forte, e uma das coisas que ela me ensinou muito sobre a ansiedade de separação é que a ansiedade de separação ela não é diagnosticada por um adestrador. Ela é diagnosticada por um médico veterinário, porque a gente precisa fazer os exames. Fala um pouquinho sobre isso, porque as pessoas vêm muito com, meu cachorro tem ansiedade de separação. Aí eu falo assim, já fez os exames? Aí só, que exames? Fala pra gente sobre isso. Nossa, isso é um ponto super polêmico, porque realmente as pessoas chegam já com diagnóstico. Às vezes, não é isso, né? Não é isso. A Regina era médica, né? A Regina era médica, ela fez na pós comigo, inclusive. A gente estudou junto na pós. De fato, você precisa fazer exames, principalmente relacionados ao hormônio. Quando a gente faz dosagem de cortisol, por exemplo, que é o que dá o pico de estresse, precisa ser feito. E até quando a gente vai falar sobre raças, é legal, eu gosto muito de falar sobre raças, porque quando você vai falar de um vira-lata, você tem raça no meio. Um vira-lata não nasceu vira-lata. Exatamente. Mas o teste genético. Isso é... Nossa, eu tenho um cliente, que eu fiz o teste genético nele. Ele é super bravo, mas super bravo. E a dona dele falou: o que aconteceu? O que acontece com esse cachorro? Não tem, assim, sei lá, 40% de cachorro. Tá explicando. Ele tem 40% de cachorro. E não tem, assim, você olhando ele, não fala. Nunca. E hoje, para fazer um teste, você que está ali direto que fez, é fácil? Qualquer um tem acesso? Qualquer um tem acesso. É caro? Eu acho caro. Uns R$500, R$600, mais ou menos. Você faz na sua casa. Passa suave no seu cachorro. Né? E manda, demora bastante, 2 meses mais ou menos. E tem lá, porque sai ativo, eu fiz o teste. Eu mandei os meus, para ver se ela dá 100% das raças, como vira-lata. Eu mandei como se fosse vira-lata. Entendeu? 100%. Então eu imagino, ela fala, puta, meu portfólio, eu entendi por que ele tá tão grande. Uma pessoa dá alguma coisa fora, você liga o canil na hora. Eu não acredito. Mas e aí, essa parada de canil, de adoção, como é que você eu só acredito, cara, eu só acredito por tudo, eu já não sinto mais, as pessoas me batem e eu já, beleza, tô acostumado a apanhar. Óbvio que eu bato também, eu não sou nem um santo. Você deu risada, você gosta, né? É verdade, fez o post. Ontem eu postei, que o veterinário gosta de falar que castra que vai ficar bom. Mas antes a gente, vamos chegar nessa também, mas vamos lá, como que você suma nesse meio aí, tipo, eu tenho 3 cães de raça, mas eu falei da Amparo, eu ajudo a Amparo, mas eu ajudo ali o pessoal da ONG e tal, como é que você sofre com isso?
Eu fiz ações muito legais com o Para. Eu amo as meninas do Para, de verdade, incrível. Eu acho o trabalho delas maravilhoso. Eu acho que quanto mais ONGs a gente estiver trabalhando em prol disso, infinitamente melhor, né? A gente tem um caso muito grave de abandono de animais, né? De animais de morte no Brasil, e a gente não tem dimensão disso. Nem controle, né? Assim, onde eu moro, aqui, a gente nem vê cachorro de rua. É difícil. Aqui, principalmente, é muito difícil. É 1 milhão, assim. Mas, realmente, assim, é um problema de saúde pública, né? Um problema gigantesco, que a única forma de controlar é com castração. Não tem outra forma, é castrando. Né? Eu acho que é a melhor forma, porém, acaba sendo inviável, né? Porque a gente dependeria de órgãos públicos que não fazem isso, na maioria do país. Bom, eu amo cachorros e gatos, independentemente de qualquer coisa. Porém, meu sonho sempre foi ter um gigante. Eu tive que comprar um gigante, sério, meu sonho foi ter um gigante. O África, ganhei. Mas é a mesma coisa. Amo o África, acho maravilhoso, lindo. Tenho o África. Pronto. Tenho 3 gatos vira-latas, tenho meus Maine-Coons e meus Bengals. Tá bom. Mas você não sofre, tipo, você tá, que nem a parada que eu mais sofro, você tá comprando muito. Tá comprando, como é que é? Comprando amor? Amor não se compra. Mas assim, não tem absolutamente nada de isso, né? Eu quero determinadas características para o meu cão. Que dificilmente a gente consegue saber como um cachorro ou um gato sem raça vai ser. Principalmente quando a gente pega um filhote. Tem a opção de adotar um cachorro mais velho, um gato mais velho? Óbvio que tem. Óbvio que tem. Senão também, né, assim, eu não teria meus vira-latas. A paixão da minha vida é a paixão da minha irmã. Uma vira-latinha também que veio de ONG dela. E tem o Todd também, que fez 10 anos agora. Que também é sem raça. Mas, se a gente faz o teste genético, né, que a gente estava conversando, a gente consegue descobrir realmente uma série de coisas. Então, tá bom, você quer adotar um cachorro? Tenta fazer o teste genético antes para você ver, inclusive, como vai ser o comportamento dele. Né? Que tipo de característica que ele pode trazer. Porque senão, às vezes, mesmo é um tipo de estudo. A gente não sabe o tipo, isso até no canil, gatilho, enfim, a gente não sabe o tipo de experiência que esse animal teve ali no fundo. Por isso, até na própria gestação. Até na própria gestação. Por isso é tão importante quando a gente fala, inclusive para comprar, de onde vem. Né? De você conhecer os pais, de você saber como esses animais são tratados, de fato. Porque isso vai impactar na vida dele para sempre. E de onde também, Rafa. Não adianta você pegar e colocar 100 cachorros numa baia, porque vai dar errado. Vai dar errado. Você tem um trabalho muito legal de pegar os animais, recolher e tudo mais, mas assim, isso está sendo bom para eles? Assim, não. Às vezes eles não têm o que comer. Né? Então, eu acho que tem uma questão muito chata até em relação a isso, que as pessoas são julgadas, mas esses dias mesmo eu vi o criador sendo extremamente, um criador muito sério, sendo extremamente atacado, e a mulher lá no Instagram dela, você vê só tem cachorro de raça, e falando mal do cara que cria, mas meus foram adotados de longe. Mas eles vieram de algum lugar. Eu acho que sempre que a gente vai pro extremismo de todas as partes, desde da religião, as raças, a alimentação. Sim. Né? Tipo, cara, eu sou vegano, só tem que ser vegano também. Tudo que for muito 100%, eu não acho que é tão legal assim. Não é. E eu acho que assim, é isso. Assim, eu já ajudei muitas ONGs. Eu sou próxima de pessoas de ONG, mas isso não tira o meu direito de querer que pessoa de raça, lugar de raça, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Não tem nada a ver. E se o criador é sério, se o criador faz um bom trabalho, ele vai dar o gato castrado, ele vai te pegar o gato castrado, por exemplo. Ele vai te dar todo o suporte em relação ao que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, sobre saúde, sobre como tratar, enfim. Então, assim, eu acho que existem criadores muito bons, existem, a maioria também é bem ruim e faz de qualquer jeito, a gente não pode falar isso, mas também existem ONGs muito boas e ONGs muito ruins. Eu
volta de uma ONG, Rafa, isso eu não posso tudo no próximo episódio. Eu fiz um contrato com eles para fazer conteúdo dessa ONG. Fiz tudo, tá? E no final, eu falei, não vou te pagar, porque eu acho que ninguém foi para aí, porque eu queria. Bom, Sério? sério, isso é bem recente, inclusive. Então, assim, é isso. Tá? Tem muita gente com muito charlatão também, que usa nome, né, usa a questão da causa animal para... É difícil isso, né? Porque, que nem, eu fui num podcast de um amigo, e ele foi meu cliente há 14 anos atrás. 14 anos. Ele foi meu cliente. E ele falou uma coisa para mim que eu falei para ele isso nesse podcast que foi no ano passado, que foi em dezembro, que é uma parada que eu levei para a vida, aprendi com ele. Ele falou, cara, você que manja, você que é o especialista, ou você que está aqui te pagando para você me falar. Se você mandar eu pular na ponte, que vai resolver meu problema com o cachorro, eu vou pular, eu vou acreditar nisso. Então, tipo, cara, não mente para mim. E ele me falou isso, e isso para mim hoje me soa muito assim. Por quê? Você é veterinário, eu não sou veterinário. Se você falar que eu tenho que dar água com esse negócio aqui do meu cachorro, eu vou dar, Dani. Porque eu estou acreditando em você, eu estou pagando para você me entregar isso. Então, eu vejo hoje que as pessoas tipo, tem 1 milhão de conteúdos, tem 1 milhão de formas da pessoa saber, mas às vezes ela não tem assim, esse discernimento. E a pessoa está falando ali, você vai, cara. É porque você acredita naquilo que o cara está falando. O cara está assim, colocando como o profissional. Não vou nem falar especialista, mas o profissional do negócio. Sim. Isso acontece em todos os lugares. Em todos os lugares. Eu acho que com rede social é infinitamente pior, né? Cada um fala o que quer. E assim, a minha verdade pode ser diferente da sua. Mas tem gente totalmente sem noção e sem informação de fato, fala, joga. Né? E de repente a pessoa vai lá e está cheia de seguidores e tudo mais, e aquilo se expande de uma tal forma que a gente perde o controle. A gente perde o controle. Tem, sei lá, coisas muito antigas, né, Rafa? Você até fez um conteúdo recente falando sobre AlphaGo, por exemplo. Gente, se o cara segue um cara que fala, não, você ainda tem que fazer isso, e teoricamente dá certo, aí em algum momento, ele vai disseminar isso para sempre. Ele vai disseminar isso para sempre. Né? E quantos lugares ainda não trabalham nesse nome? Milhares. Sempre deu certo. É o tipo de coisa que a gente vai entrar no adestramento. Né? Então, tipo assim, eu sempre vou pensar no depois. Uma das paradas aqui que eu já vivi na pele, a gente já viveu na pele, que é o internato. Beleza. Além do que falou, eu não tenho medo nenhum de falar, cara, são técnicas que sim já foram utilizadas, porque antes de virem as novas técnicas, tiveram as técnicas antigas. E já deu muito certo. Mas se tem algo novo, a gente também comentou sobre isso, o adestrador é igual veterinário, é igual médico, é igual advogado, se você não se atualiza, você vai ficar para trás. E não adianta você ser dinossauro, porque você fazia, cara. Exatamente. Já foi. 30 anos atrás, o cachorro de hoje não é mesmo de ontem. Exatamente. Você falou, meus primeiros 10 cães viviam no quintal. Né? Muitos deles, não sei se é o seu caso, mas comiam resto de comida. E a minha moça cachorro. O bofão, né? E mais para trás o bofe que era. Né? E hoje não é mais isso. Sim. E aí a gente tem os dois pontos, né? Tanto o ponto desse que ficou para trás e os novos, que é o ponto 100% positivo. Qual é a sua opinião sobre esse... você como... Você acaba sendo uma baita autoridade, porque além de veterinária, você também tem a parte do comportamento. Então, a gente tem que ouvir de você, de pessoas iguais a você. Rafa, não sou... assim, o que eu acho? É impossível você educar um ser humano ou qualquer ser de forma 100% positiva e 100% permissiva. É impossível. É impossível.
A gente precisa ter controle da situação. E a gente. E uma coisa super importante que eu acho, assim, o que é aceitável para mim, pode não ser aceitável para você, pode não ser aceitável para você. E tá tudo bem. Não me julgue, mas eu não ligo que meus três pulem. Eu não ligo, Rafa. Eu não ligo. Por isso que eu gosto assim, a gente fala, cara, isso não tem certo e errado, porque é bom pra mim. Exatamente. Isso é bom pra você. Eu não ligo que você pulem, mas eu entendo que para muitas pessoas esse é um problema gigantesco. Gigantesco. Então, assim, eu acho que esse é um ponto também, quando a gente fala de comportamento e relacionamento, que é você entender a real necessidade daquele cliente, daquela família, daquela dinâmica. Porque não adianta você chegar com uma receita de bolo e fazer exatamente a mesma coisa para todo mundo, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. A coisa que eu mais odeio é ir na casa de alguém e cachorro pedir comida. Sabe, aquele cachorro que está pulando e raspando e late. Eu não suporto isso. Mas eu sei que tem gente que liga. Eu quero comer do lado. Que ainda dá comida, reforçando ainda mais comportamento. Sabe? Então, assim, eu acho que tem questões que a gente precisa pensar. E cachorro é cachorro. Cachorro, para mim, precisa ter rotina. Cachorro precisa ter um cronograma ali de atividade, de alimentação, de tudo certo. E o cachorro precisa ter disciplina também. Precisa. Né? Você precisa falar não, você precisa permitir que ele se frustre, assim como você faz com o ser humano. A vida não é só coisa linda e flor. Chocolate. Não é só petisco. Chocolate e pizza, né? Não é assim, não é. Ai, essa cachorro, sabe, gente? Isso acontece com muita frequência. Ai, mas não fala assim com ele. Coisas que chegam no extremo do positivismo, não dá. Para mim, não dá. É a minha opinião. Eu acho que é muito bom. É muito bom. Do que eu penso, acho que de novo, né? Vou bater na tecla do 100%. Tudo que é 100% isso, acho que tem que ser pensado, tem que ser analisado, que esses são assim. Do mesmo jeito que os 50-50 também tem que ser pensado, tem que ser analisado e tem que ser discutido. Exatamente. É o que você falou, cara. Não existe é isso e é isso, é desse jeito. Teve um dia, Rafa, que eu postei um dos meus. Eu uso normalmente peitoral, tá? Mas teve um dia que eu postei os meus com enforcador. Por quê? O enforcador é o que eu deixo no carro, porque é muito mais fácil. É rápido, exatamente. Então, assim, se eu preciso sair rápido ali, é isso que eu proponho. E aí, pra creche, eu ponho peitoral. Moça, vai entrar na creche. Eu recebi pelo menos 5 mensagens de pessoas diferentes. Mas você usa enforcador? Não é o método dele, não é. Mas eu tenho sim enforcador, eu não estou enforcando meu cachorro por conta disso. Não estou enforcando. Eu uso às vezes. Eu dei uma aula aqui sobre materiais, equipamentos. 3 horas de aula. Quase 3 horas de aula. E esse é um assunto que é difícil de você lidar e de tratar até dentro de uma aula para pessoas que querem ver aquilo. Porque você vai ter discussões de tudo. Então, todo o material, gosto de deixar explicar, ele é válido, depende de cada cão e depende de como ele é usado. Todo e qualquer material. Você vai ter materiais que são essenciais para X, para Y, para Z e para W. E você vai ter materiais que são ruins para os mesmos problemas, as mesmas coisas. Então, você tem que saber sobre o material. Assim como você tem que saber sobre tudo. Sobre tudo. Como funciona, para que funciona. Faz sentido, não faz? É isso, né? Se você chegar para todos os cães e utilizar a mesma coisa, isso não vai dar certo. De fato, não vai dar certo. Mas, você precisa seguir a forma, né? Ô, Jade, a gente vem chegando nos finalmente. E eu sempre peço para as pessoas fazerem trazerem, bem sempre, algo que tipo, foi transformador na sua vida, que obviamente não envolva campo. Uma história que você fala, caramba, isso aqui me fez ser isso, por causa disso aconteceu, eu salvei o cachorro por causa disso, esse cachorro me salvou. Pensa em algo assim, mas você vai falar isso. Tá bom, tá?
Mas traz algo muito fora do... Uma história que você nunca contou pra ninguém, Tá bom. ninguém sabe, ou que você já tenha contado, mas que seja algo que você fale assim, nossa, isso aqui foi muito... Uhum. Tá? E aí a gente vai fazer uma pergunta só para você pensar, talvez até já veio, tá? Mas só para você pensar, quais são os próximos passos da viagem? Então, passou de chefe, né? Então, passou de chefe. Assim, o que eu gostaria, no final do ano, tentar voltar a fazer alguns conteúdos. Eu tenho muita preguiça de fazer conteúdo próprio, então, assim, de pegar no Instagram, fazer as coisas, editar e não sei o quê. Eu acho que Admiro muito. chega num ponto que todo mundo tem essa preguiça. Né? Então, assim, admiro muito quem faz, mas realmente eu não tenho esse perfil. Eu gosto de assim, olha, tá pronto, ok? Mas eu fico até devendo, às vezes, alguns parceiros que me mandam coisas, sabe? Ai, putz, é horrível isso. E acho que é isso, assim, pensar, seguir fazendo o que eu faço com os meus animais. Eu preciso melhorar a minha rotina com todos eles, porque como eu tenho muitos, acaba ficando difícil. Eu tenho Né? quantos? 36. Olha, 15. Comprando os gatos. Com Você tem 10 gatos? 12 gatos. Eu tô agora. Mas eu crio, né, gente? Então, Você Cria? crio, mesmo ideia. isso mesmo. Mas esse é um trabalho, tá muito trabalho, gente. Muito trabalho. Muito trabalho. Sim, é bem complicado. Como foi criado no ano passado. Eu já tenho no passado persa. Desisti, porque dava muito trabalho e uma loucura que eu tive. No ano retrasado, eu acabei tentando criar. Realmente é penoso. E eu fico com dó, e aí tem os filhotes. Você não E aí eu escolho as pessoas que eles vão. Faz um ano que você cria. E assim, olha, tem uma diferença muito grande entre as raças, gente. Muito diferente. O meio quando ele é super tranquilinho, super carinhoso e tal, o Bengal é uma jaguatirica, né? Ele sobe no teto, ele caça pra caramba, é muito diferente. E os vira-latinhos estão lá do jeito comum de gato. Mano, as gatas da Ana fizeram 14 anos esses dias. Eu já falei pra ela, e aí? Você já tá pensando, não sei o que, se você não está, eu estou. Não, E você falou duas raças que eu sou muito, tipo, fissurado. Sério? Eu adoro o Bengal. Não, Bengal, quem tem pastor, não é Bengal. Eu adoro o Bengal, que eu acho que ele tipo, ia dar super. Eu ia levar passear, assim, de guia, certeza. Tem que tomar bem novinho. Mesmo que a Anne fique comigo. E o Maine Coon eu acho animal também, porque ele é gigantesco, ele parece um cachorro. Parece um Maine Coon, que eu li. Uns 10, 12 quilos, mais ou menos, no macho. No macho com 3 Eu gosto da orelha, assim, aquela pontinha. Nossa, Não, é uma raça muito pequena. é meio Grinch, assim, né? Muito a cara de Grinch. É muito legal. Acho que sim. Você já Pronto, já arrumou. Já. Eu acho que em breve temos uma novidade por aí. Não é? Né? Mas vamos lá, mulher. Conta pra gente essa super história que você preparou, que você pensou aí. Eu acho que tiveram 2 divisores de água, o Border Collie e o African. O Border Collie, realmente, eu falei, gente, eu preciso assim, até me atualizar em relação a tudo que eu fazia antes, do que eu sabia antes. Porque logo depois que eu peguei o Border, eu comecei a fazer a pós-graduação e realmente abri um leque, assim, gente, tem muita coisa errada no mundo do comportamento, do adestramento, né? De forma de conduzir mesmo, de criar, de ensinar. Nos anteriores, a gente ensinava a fazer xixi, escrevendo no fim, não deu tapa. Desculpa, era como a gente fazia 30 anos atrás. E tipo assim, era assim. Era o que se sabia. Era assim que o veterinário falou para os meus pais há 50, 40 anos, sempre deu certo e era como a gente fazia. E foi quando eu percebi que não, que tinham outros jeitos, outras técnicas infinitamente mais fáceis e melhores. E, a partir desse momento, eu li um livro, que é o Consenso. É excelente esse Que eu acho que todo mundo que tem cachorro, inclusive, deveria ler esse livro. Muito bom.
esse livro? Muito, muito, muito bom. Eu acho que ele mostra assim, por que o pastor faz isso, por que ele é assim, por que o show é. Então, assim, ele dá um norte em relação a essa influência racial mesmo, né? Que, assim, muitas pessoas pegam porque acha bonito, porque é inteligente, porque tem uma característica X e não pensam em todo o restante, né? Eu mesma, eu queria, sempre tive vontade de ter um husky. Eu nunca mais tenho um husky na minha vida. Eu já tive, né? Então, não, mas pra mim, antes, né, de entrar nesse mundo, era por causa do beleza e tal. E é lindo! É lindo. Hoje em dia não teria, porque ele não combina com o meu perfil. Eu não sou a pessoa que vai caminhar Eu gosto de treinar. altas horas para gastar energia do cachorro. Então, já tá arriscado ali. Nossa, eu não posso falar isso, porque eu sinto esculachado. Nossa, eu não teria vários. Sim. Vários. Eu teria vários, mas o meu tempo eu não teria de novo. Assim. Mas é porque, realmente, depois que eu descobri, não combina com o meu estilo de vida. Eu vou, né, vai ser sofrido para mim e sofrido pro cachorro também. Sim. E o África, que foi um divisor que eu falei, eu não tenho mais saúde, idade, Legal, paciência para o filhote. Putz, isso é legal, né? Para o filhote. Porque ele veio quando os meus já estavam com ele, o Buda, que é o Border, já estava com 8 anos. A Pitty com 7. Então, assim, é muita diferença. Você já está habituado com aquilo, e vir um filhote destruindo casa há muito tempo, isso não Nem acontecia. sabia mais o que era isso. E aí, de fato, então, de novo a questão que eu tive lá atrás, e agora, o que eu tenho que fazer? Um África que é super teimoso, um África que destrói, a destruição é gigante, é um cachorro grande, é uma destruição muito grande também. Então, e assim, é isso, não tenho mais saúde, se eu for ter, vai ser um cachorro bem menor, porque não dá. Uma acende. Né? Não sei, que não vai latir, não vai fazer nada. Uma raça super legal também, hein? Mas é teimoso também, não é? Ah, mas é legal. Não late, diferente do chefe. Diferente do chefe. Mas acho que esse é o livro que eu acho que todo, assim, quem trabalha com cachorro, também é obrigatório. Beleza. Obrigatório. Não sei se é muito bom. São vários livros, né? Em breve tem que ler, vou te mandar uma nova. Então, tá saindo. Legal. Te mandar que é um livro também que tem que ler. Pronto, já fica claro dica também. Agora me diz aí, para quem quer falar com você, quer o seu conteúdo, quer sua. Quais são os serviços que você presta hoje, tirando que você está ali fixa nesses 2 daycares? Sim, eu tenho desses 2 daycares, um fica aproximadamente para São Paulo, outro em Pinheiros. Faço atendimento dando filho de longe, então às vezes 9, 10 horas da noite estou atendendo. Faço atendimento comportamental. Estou terminando esse mês na plano de pediatria, graças a Deus. E é isso. Para falar comigo pelo Instagram. Pelo Instagram. A gente vai botar lá. E para essa consultoria, tipo, alguém que quer criar conteúdo, coisa do tipo, você tem algo assim? Tenho também. E tem consultoria para daycare também. Foi uma coisa que eu fiz lá atrás, antes de entrar na Pet Love. Que era um trabalho muito legal. Mas é uma consultoria voltada para a saúde? Não. Geral. Então, assim, ó, se o portão tá errado, tem que trocar o lado. A grade está muito larga, tem que mudar. Então, consultoria geral. Entendi. Legal. Então, pelo seu Instagram, as pessoas têm contato sobre isso. Pode falar direto comigo, lá tem meu número de celular também. Tá bom, beleza. E agora a gente vai deixar um mimo para você, assim, a gente vai explicar o que é esse mimo que a gente... No começo, a gente pensou, o que a gente pode, né, nesse bate-papo, trazer para os nossos convidados para interessar esse momento. Daí a Anne, a esposa do Rafa, ela ganhou essa plantinha. Essa plantinha é a plantinha da amizade. Daí ela dá... Por que ela plantinha da amizade? Porque ela frutifica, ela dá brotos fáceis. Então, é uma forma de disseminar, né, a amizade, além de ser a plantinha da fortuna também, do dinheiro. Que fofinho! A intenção dela é que que ela cresça, que ela dê outros brotos, e você vai espalhando isso para os seus amigos, casa, fora de casa, para quem você tem uma amizade ali, até que ela chegue em mim de novo. Caramba!
Muito É que legal. eu achei aqui de novo. Uhum. Ah, quem me deu foi a Jara, não sei o que, não sei o que lá. Assim, Mas a gente tem vários inimigos, né, Rafa? Vai ser meio difícil voltar. Os dois, acredito que os dois são mais seus, sem dúvidas alguma. Principalmente depois do último que eu falei. Obrigada. Beleza? Beleza. Queria agradecer pelo seu tempo, pela sua exposição, pela sua vontade, pela sua entrega. Né? Deixar um último recado aqui para as pessoas. Acho que uma das coisas mais importantes que eu já aprendi, Rafa, é a gente levar em consideração as emoções dos animais. Eu acho que isso é muito importante. A gente acaba pensando muito em sentimentos humanos. Ah, ele me ama, ah, ele me odeia, ah, ele está bravo. Não é nada disso. Né? Os animais sentem emoções que são muito mais profundas, muito mais sérias do que fazer pirraça com a gente chega. Então, eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de empatia, entender um pouco mais sobre a espécie com a qual elas convivem, para que isso seja melhor e de uma forma mais harmoniosa, sabe? Gente, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham tirado uma sacada, pelo menos. Eu já tirei uma aqui super. Nossa, super boa. Eu já pensei no cartaz ali. Patadas no Rafa. E lembrando, quase todas as terças, às 21h03, a gente libera sempre um episódio novo, 3 pessoas na mesa, um expert. E eu aqui, a Cíntia, eu e a Agatha, mas geralmente sou eu aqui trazendo um conteúdo novo. Se você tiver. Agora a gente está precisando de ajuda, tá? Eu vou pedir essa ajuda para você. Quem poderia estar aqui que você acha que entregaria um bom conteúdo? Tá? Você pode me passar depois no off. Legal. E, para você que está assistindo, comenta aqui embaixo quem poderia estar aqui e traria um bom conteúdo para a gente. A gente fica por aqui, até a próxima. Beijo, até mais.